Paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí vencido. Perdão, meus irmãos, eu tenho um pouco de refluxo por causa dos remédios, é muito remédio, meus irmãos, e agora com esse nervo aqui cruel, né, meus irmãos? O nervo tá cruel, mas eu vou vencer para a honra e glória do Senhor. Deus está no controle, né, das nossas vidas, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, Ele fala conosco todos os dias. Ele, pela palavra dele, ao nós ouvir, nós aumentamos a nossa fé, a nossa esperança, né? Se nós tivermos em conexão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus nos dá o direcionamento da porta certa para um trabalho, né? O direcionamento de uma porta certa para um casamento, né? Para a união de duas pessoas, aonde vão construir uma família. Eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Espírito Santo sabe. Então, meus irmãos, nós temos que estar conectados. Como que eu estou conectado com Deus? É oração, jejum, amém? É ler a palavra, amém, meus irmãos? Como eu aqui eu falo para vocês o versículo e a palavra, né? Então, vocês não podem só ouvir eu falando. Vocês têm que pegar e ir lá e ler para ver se é isso mesmo. Amém? Porque o Espírito Santo testifica pela palavra, pelo louvor, pela palavra que eu estou dizendo. Amém? Que ele usa a minha boca, né, meus irmãos? Então, nós precisamos estar conectados para Deus abrir os caminhos aonde não vai ter pedra de tropeço, né? Portas para um bom contrato, né? Quem tem firma, empresa, sempre precisa estar na presença de Deus pedindo um direcionamento, porque muitos contratos aos nossos olhos são bons, né? Aos nossos olhos, né? Como diz aí, né? Vamos rachar de ganhar, né? Mas tem contratos, meus irmãos, que aos nossos olhos é bom, mas Deus, ele sabe o que vem por trás, né? Então temos que vigiar antes de assinar um contrato, pedir a Deus, né, sabedoria, o melhor caminho, o que você deve fazer, sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? Então, meus irmãos, Deus, ele nos dá a palavra todos os dias, ele usa os seus servos para falar na terra, para nos dar direcionamentos. Agora basta você, amém? Querer seguir os direcionamentos de Deus ou você querer seguir o que tem dentro do seu coração, na sua mente. É como muitos, né, estão na presença de Deus, mas eles não estão no Espírito Santo. Então acaba pegando caminhos errados, acaba fazendo coisas que Deus não se agrada, né, meus irmãos? Quantos aí, né, que escolhe um caminho na casa do Senhor, né, mas não dá certo? Eu já vi pessoas darem passos sem consultar a Deus, sem orar, sem esperar se Deus aprova ou não. Eu já vi pessoas. Eu já vi pessoas que se deram mal, que tiveram que parar com o que estava fazendo, por quê? Não pede direcionamentos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu já vi pessoas, meus irmãos, investir ali e perder, por quê? Não tem, está na presença do Pai com a palavra, mas não segue os direcionamentos de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que estão na casa do Pai, olha que o Espírito Santo está revelando, né? Que estão dentro da casa do Pai, né? Mas estão patinando no mesmo lugar. Por quê? Não obedece os direcionamentos que Deus dá. Não dá ouvidos ao Espírito Santo, porque anda na carne, anda pela palavra, né? E não obedece o Espírito.
E nós, meus irmãos cristãos, nós temos que andar na palavra, mas nós temos que andar com o Espírito Santo do nosso lado. Eu não posso aqui ler a palavra do Senhor por eu gostar de ler, por eu gostar da história. Não. Eu tenho que obedecer aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar através da palavra, através do versículo. Amém? Por isso que muitos estão patinando. Muitos até, meus irmãos, estão indo em frente, mas com a força dos seus próprios braços. Porque Jesus não vai, meus irmãos. O nosso Deus não ajuda quando nós não obedecemos os direcionamentos do Pai. Essa pessoa pode ficar na terra? Pode continuar. Mas vai ser salva? Não sei. Isso é só Deus que sabe, né? Porque muitos podem chegar, né, ao arrependimento, né, sincero e vir ser salvo no último dia. Então, a parte de ser salvo fica para Deus, né, meus irmãos? Mas a parte de ficar pedalando, fica nós estamos vendo que a pessoa não está indo para frente. Entra ano, sai ano, as pessoas ficam no mesmo lugar. Meus irmãos? E nós, como cristãos, nós temos que falar, né? Nós vemos isso, não é melhor você entrar em oração, pedir direcionamento a Deus, porque Ele vai te dar o melhor caminho. Então, meus irmãos, temos que andar sempre conectado com Deus. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele dá a palavra. Ele fala para nós qual o caminho certo a seguir. Mas a escolha é minha e sua. Você está entendendo o recado que Deus está falando para você hoje? Se você andar certo nos direcionamentos de Deus, tudo vai ser bem na sua vida. Você vai passar por lutas? Vai passar por lutas, mas você vai vencer as lutas. Numa paz tremenda, porque Deus está com você. Deus agrada da sua obediência. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para você? Muitos entram em oração, pede a Deus em oração, faz jejum, faz propósito, mas muito não dá a mínima para o que Deus fala. Deus fala, não vai para a direita, a pessoa vai pela direita. É como a história lá de Abel e Caim. Deus falou para Caim, porque o seu semblante caiu? Porque você está irado, né? Deus, nós vamos ler já a palavra e você vai entender que Deus, Ele é tão bom que Ele permite nós decidir que caminho nós vamos pegar. Por isso que eu estou falando para vocês, o Espírito Santo está dizendo, né? Eu de mim não sai nada. Que é para vocês estar sempre conectado com Deus. Amém, meus irmãos? Para que você não venha irar, para que você não venha pegar caminho errado, para aquilo que você vai assinar, para aquilo que você vai comprar, não dá errado. Muitos andam na palavra do Senhor, mas anda pelo seu próprio saber. Não pede direção a Deus e anda se frustrando na casa do Pai. Amém? Então, a palavra de hoje se encontra lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? Você vai ver que tudo que o Espírito Santo falou com você até agora tem fundamento. Muitos estão sem receber bênção porque não obedecem. Deus fala, vai pela direita, pois a pessoa, pelo seu muito saber, né, pelo seu muito ler e não buscar a sabedoria que vem do céu, ele pega o seu próprio caminho. Daí dá errado, a pessoa pega e julga Deus. Porque o Senhor permitiu eu pegar o caminho errado? Mas se Deus já falou, cuidado, é para você ir pela direita, não vai pela esquerda. Mas você não entendeu por quê.
Por quê? Porque você não está conectado com o Espírito. Nós temos que sempre lembrar, meus irmãos, que a palavra da Bíblia Sagrada é palavras espirituais, não são da carne, não são terrenas. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Olha Deus falando com alguém. Então não adianta você pegar a Bíblia Sagrada e saber de Gênesis a Apocalipse, cada versículo, cada palavrinha, se você não buscar entendimento do Espírito Santo, que foi ele que escreveu a palavra do Senhor. Ah, mas foi usada a mão do homem. Sim, Deus, ele usa o homem para escrever, para dar mensagem, para falar para você qual o caminho que você vai seguir. Agora basta você confiar na palavra de Deus e crer sem ver. Amém? Porque isso é a fé. É você confiar na palavra que está escrito, que o Espírito Santo escreveu, que ele abençoa todos aqueles que andam certo nos caminhos dele. Amém? Então, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. Presta atenção na palavra que Deus vai falar com você. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra a sua oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: olha, presta atenção que Deus vai falar na palavra dele. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se proceder bem, não é certo que será aceito? Olha Deus falando, hein, para Caim. Se você proceder certo, direito, na presença de Deus, não será aceito a sua oferta? Será. Você vai ser abençoado se você andar em obediência. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus aqui, meu irmão, minha irmã, está falando para nós. Se nós andar certo, olhe desde o começo da palavra do Senhor, né? Deus vem falando com o ser humano. Se você andar certo com a minha palavra, obedecendo os meus direcionamentos, não dando ouvidos a muitas vezes a flechas inflamadas do inimigo, laço do passarinheiro, você vai obedecer. Você tem que obedecer para que seja agrado na presença de Deus. Que todas as coisas que nós fazemos na presença de Deus, Deus olha com bons olhos. Então temos que andar certo com Deus. Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele foi desobediente, ele achou que poderia dar qualquer coisa a Deus, que é Deus um santo, santo, santo. Ele fez a oferta dele por fazer. Não foi como Abel, que tirou a primícia, a primeira, a melhor.
Meus irmãos, o que Deus está falando aqui para você é que se você andar certo com Deus, você vai passar por lutas, mas Deus vai te trazer paz porque você está andando certo. Você vai passar por problemas, por barreiras nessa vida, mas Deus é contigo, Ele te garante que Ele é contigo. Meus irmãos, se nós permanecer em obediência na palavra do Senhor, nós passamos pelo fogo e não se queimamos, porque Ele está conosco. Meus irmãos, se nós perseverar nos caminhos de Deus em obediência, nós vamos ganhar a salvação eterna. Amém? Nós vamos ganhar a salvação eterna. E fora da salvação eterna, meus irmãos, nós vamos ter paz em meio à tribulação nesse mundo. Deus vai abençoar o seu celeiro, Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar a sua vida com aonde vai abranger todas as áreas da sua vida. Vai ser uma benção, meus irmãos, extraordinária. Basta você obedecer. Você não vai pegar caminhos errados, porque o Espírito que vive em você, na obediência, não deixa, não permite. Amém? Deus avisou ou não avisou? Deus está falando para pessoas aqui, antes de fazer qualquer coisa, pede direção em oração. Cuidado, não vai separar do seu esposo. Eu não sei porque está falando isso, mas o Espírito Santo sabe. Oh, meu Deus. Não vai fazer loucura na hora da raiva, porque aqui Caim não deu ouvidos ao Senhor, porque ele estava irado. Ele estava com o coração endurecido para o mal. Não vai fazer loucura, assinar aí contrato, porque os seus olhos acham que é bom. Cuidado, vigia. Deus está alertando pessoas para pedir sabedoria a Deus. Pedir, saber qual é o melhor caminho. Espera a decisão de Deus. Espera o sim ou não de Deus para depois você tomar alguma decisão. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, tem pessoas querendo se separar do marido porque algo aconteceu. Está na presença de Deus e não é por aí. Cuidado, vigia. Você acha que separando desse ou dessa vai encontrar coisa melhor lá na frente? É Satanás te enganando. Todo mundo nessa terra são problemáticos e defeituosos, a pecar, a errar. Temos que pedir direcionamentos a Deus para que nós não venha destruir a nossa casa, a nossa família. Amém? Meus irmãos, Deus está falando com alguém aqui. Não tome decisão na hora da raiva. Olha que aconteceu com Caim, pois ele não deu ouvidos à palavra do Senhor. E Deus está falando aqui com dois tipos de pessoas. Um que está achando que o contrato vai ser bom, e Deus está falando para você, antes de assinar, busque a Deus, busque direcionamentos. E tem outras pessoas que estão querendo largar, separar, acabar com tudo que Deus construiu. Então vigia. Eu não sei para quem é essa palavra, mas vigia, entre em oração, faz jejum, pede uma resposta e um direcionamento de Deus para que você não venha destruir, pegar caminhos errados e depois do pecado ser consumado, meus irmãos, é morte eterna. Então vigia na terra, porque tem coisas, meus irmãos, que até dá para a gente se arrepender, né, e voltar atrás, mas tem coisas, meus irmãos, que não tem como. Nós podemos se arrepender,
mas voltar atrás não tem jeito. Amém? Então vigia. Se essa palavra é para você, recebe, toma posse, fala: Senhor, eu vou entrar em oração, em jejum, e o Senhor vai me dar o melhor caminho a seguir. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus está me dizendo que tem pessoas que é muito espontâneo. Tem que vigiar, tem que orar. Você que pensa uma coisa e já vai executar, olha o tanto de caminhos errados que você já pegou. Olha, Deus está falando com alguém. Não podemos ser espontâneos, porque nós pegamos caminhos errados. Como diz a palavra do Senhor, temos que saber esperar a melhor hora para se agir, meus irmãos. Amém? Tenha paciência. Ore mais, busque mais a Deus para que você não venha se arrepender. Não é só para casal, não é só para separação. O Espírito Santo está falando com nós cristãos que precisamos vigiar e orar. Todos nós estamos no mundo, estamos na carne, e a carne é fraca. Nós temos tendência de pegar caminhos errados, nós temos tendência de se irar sem precisão. Amém? Controla, busque. Eu não consigo me controlar, o nervoso, as minhas decisões. Meus irmãos, pede a Deus. Como eu sempre falo, Deus é a nossa fortaleza. Deus é tudo que nós precisamos. Porque é Ele que nos molda. É Ele que nos dá a força para caminhar. É Ele que nos dá o direcionamento certo para seguir em frente. Então pede a Deus. Converse com Deus. Pede direcionamento ao Pai. Cuidado, porque aqui, meus irmãos, o que aconteceu? Lá no versículo 4:8, capítulo 4:8, né, que é o a continuação do versículo, né, meus irmãos? E disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Entrando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele falou para Caim, ele avisou a Caim, ele deu direcionamentos a Caim, mas ele não deu ouvidos. Por isso que tem muitas pessoas que fazem coisas, pegam caminhos que não são para ir, não são para pegar. Não teve, né? Ali a Caim não deu ouvidos à palavra do Senhor, né? Não deu, meus irmãos. Se procedes bem, não é certo que será aceito. Olha Deus falando para Caim. Se você obedecer a Deus, se você orar pedindo um direcionamento e proceder certo com o Senhor, não é certo que Ele vai se agradar de você e vai te dar o melhor caminho? Vai te dar a melhor decisão? Sim, meus irmãos, sim, mas Caim não deu ouvidos, ele deixou o seu eu dominar ele. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Espero que você esteja entendendo a mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é pura e é verdadeira. Amém? Deus, ele está falando com pessoas que iam tomar decisões erradas, precipitadas. E Deus não quer que você faça isso antes de consultar Ele. Entre em oração, faça jejum, converse com Deus, expõe os seus problemas a Deus, porque Ele tem poder de resolver, meus irmãos. Cuidado com
os caminhos que você acha que é bom. Tem muitos caminhos, meus irmãos, disfarçados aos nossos olhos. Ah, tem caminhos aí, meus irmãos, que é colorido, que é uma coisa mais enfeitada do mundo. Mas é caminhos que levam a nós ao precipício, à morte eterna. E muitos, meus irmãos, não têm segunda chance, não tem mais chance. Então vigia. Cuidado com o caminho que você vai tomar, com o seu próprio entendimento. Busque a Deus, que Ele vai te dar o melhor caminho, caminho de paz, caminho de bênção. Nós só precisamos obedecer e perseverar, porque Deus faz. Amém? Tem outras pessoas, meus irmãos, que desiste da presença do Pai. Por quê? Porque ora e a bênção não chega na hora que eles querem. Meus irmãos, aprendam uma coisa. As bênçãos de Deus vai sempre chegar na nossa vida na hora dele. Não é na sua hora, não é porque você quer. Não é que você está fazendo birra na presença de Deus. Ah, se Deus não me abençoar, eu não vou mais para a igreja. Quem vai perder é você. Não é Deus, ele vai ser Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Eu sei porque é essa palavra, mas tem endereço certo. Ah, mas já falou, né? Ah, se Deus não me abençoar até tal dia, tal hora, não vou mais servir a Deus. Meu filho, você vai perder sua bênção. Você vai perder sua salvação. E Deus vai ser Deus do mesmo jeito. Para com isso. Para com, como muitos aí. Igual eu vi uma jovem. Por que você não escolheu a Bíblia? Ah, porque eu pedi para Deus, Deus não me deu. Acha que é tudo no tempo dela, na hora dela. Para com meninice. Busque a Deus, espere com paciência, seja obediente na palavra, que Deus tem o melhor para te dar, não é de mal não. Ah, mas eu estou passando pela enfermidade. Ei, se eu olhar para trás, tem mais pessoas que estão passando coisas piores do que você. Você já foi num hospital? Você já foi ali na ala de quebrados? De acidentados? Você já foi no hospital do coração? Igual eu fui lá em Curitiba, no Angelone. Meu Deus, é coisas horríveis de se ver. Pessoas novas, bebê, com problema de coração, com problema. Meus irmãos, temos que aprender a agradecer mais. Temos que parar de ser cristão, que está, sei lá, essa nova geração acha que tudo pode. A geração que ora hoje, que é amanhã. Não é assim não. Todos os heróis da Bíblia Sagrada teve que, perseverar nos caminhos do Senhor, teve que andar em obediência. Não foi nada do dia para a noite, não. Deus pode fazer na sua vida? Pode, se Ele quiser. Mas nem sempre é assim. Temos uma caminhada. Então busque a palavra, meu irmão, para que você não pegue caminhos errados. Você que está buscando salvação, busque sempre a Deus, sempre ficar na presença do Pai. É como diz a palavra do Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então para aí de, mas já faz 2 anos. Ei, eu esperei 9 anos, meus irmãos, confiando e passando pelo problema. Foi 9 anos esperando por uma resposta de promessa, que ele falou que a enfermidade que eu tinha não era para a morte. E eu acreditei, eu confiei na palavra, pois ele mesmo cravou dentro do meu coração, porque se fosse de mim eu tinha desistido. Mas o processo, meus irmãos, para nós viver o propósito, nós temos que passar pelo processo. Meus irmãos, hoje eu estou aqui sem bactéria, para a honra e glória do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Mas estou com problema no nervo? Mas eu estou na terra, eu sou um ser humano.
E quando o nervo fica muito parado, a tendência é essa. Quando você começa a movimentar, ele vai ficar doendo, vai acontecer. Amém, meus irmãos? Mas o que você não pode é desistir. Você não pode desistir, desanimar, porque enquanto você está na terra, a promessa não se cumpriu, mas vai se cumprir. Se você não partiu dessa terra, meu irmão, com Covid, com tantos acidentes que está aí pela BR, é porque Deus não cumpriu a promessa na sua vida e Ele vai cumprir. Deus é fiel, meus irmãos. Ele cumpre promessas. E a promessa, ela vem para nós na boca de homens, que Ele escolhe para falar para você. Então você tem que procurar na palavra e confiar na palavra do Senhor que Ele fala. Tem muitos aí que andam enganados. Por quê? Porque come o que os outros estão falando, mas não vai procurar na Bíblia, não vai ler, não vai buscar. Tem pessoas aí que estão na religiosidade, e Deus não gosta disso. Tem pessoas que estão pegando caminhos por confiar em homens. E tem que confiar na palavra, em Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Ó, meus irmãos, esse vídeo vai ficar um pouco comprido, mas o Espírito Santo está dizendo aqui, amém? Que esse novo ano que vem a entrar, que não seja um novo homem, um novo ano, mas que nós venha a ser novos cristãos, acreditar na palavra, confiar na palavra, né? E ter fé em Deus, perseverança, ser cristão. Ser cristão verdadeiramente, não andar pela carne, mas sim pelo Espírito. Porque quem tem que nos guiar, meus irmãos, é a palavra e o Espírito Santo. Não adianta eu ter a palavra e não ter o Espírito. De nada vai adiantar, eu vou pegar caminhos errados. Então, que nós venha fazer a passagem do ano velho, né? Para entrar no ano novo, mas que nós venha ser cristão verdadeiramente, né? Estou passando por problema, Deus está comigo. Estou passando por dificuldade, Deus está comigo. Não vou desistir. A minha salvação é melhor do que bênçãos nessa terra. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. É assim, meus irmãos, que tem que viver o cristão. Andar por fé e não por vista. Igual muitos aí. Pedir a Deus não deu. Faz um ano que está pedindo e se revolta. E eu, 9 anos, pedi sabedoria para Deus, para mim continuar nos caminhos, perseverando. Ele me deu forças. Ele aumentou a minha fé quando estava para baixo, estava sem fé. Foi Deus que me deu a perseverança, porque eu pedi a Ele tem poder para me dar. Foi Ele, meus irmãos, que me ajudou a perseverar. Então peça a Deus sabedoria, peça a Deus o melhor caminho para você seguir. Mas está doendo, Deus parece que não me escuta. Ei, continue clamando, continue conversando com Deus. Não perca a conexão por causa do tempo, porque o que mais mata cristão é o tempo, de não saber esperar o tempo de Deus. E eu sei como é que é difícil esperar, é problema, meus irmãos, para nós. O tal da espera para nós, ser humano, nessa terra, que ainda mais agora, nesse século, que está tudo agitado, né? É horrível esperar. Mas todos aqueles que esperou, meus irmãos, confiantemente pelo Senhor, recebeu tanto a salvação eterna, como bênçãos sem medidas nessa terra, né? Livramentos. Então, meu irmão, você tem que perseverar. Você tem que perseverar nos caminhos do Senhor. E tomar muito cuidado com o seu coração, com os seus desejos da carne. Amém? Porque muitas das vezes, meus irmãos, muitas e todas as vezes, vou dizer assim, o coração nos engana. E nós acabamos pegando os caminhos errados.
Então temos que andar no Espírito. Você quer vencer na vida, nessa terra? Ande na palavra do Senhor e no Espírito. Pare de confiar muito em homens. Pare de confiar muito. Ande na palavra. Confia em Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. Que você vai andar bem nessa terra. Vai ter problemas? Vai ter problemas, meus irmãos. Nós vamos passar por vários problemas, aprovações nessa terra. Mas Deus mesmo diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vencerão também. Por que que Deus falou isso? Por que que Jesus Cristo deixou para nós que Ele venceu o mundo e nós venceremos também? Porque Ele deixou o seu Espírito Santo para cuidar de nós. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele fala conosco, meus irmãos. E eu creio que essa palavra vai ser um alerta, vai abrir os olhos de muitas pessoas que estão pensando em desistir do casamento, desistir do contrato, desistir da ação lá na justiça. Não desista, pede direcionamento a Deus, porque Deus vai abrir a porta de emprego, Deus vai dar a assinatura que você precisa. Ó, o Espírito Santo falando. Deus vai te dar o melhor contrato que você possa imaginar, mas para isso você tem que andar certo nos caminhos do Senhor. Todos aqueles que andam certo e que obedecem a palavra do Senhor e Deus Pai Todo-Poderoso, meu irmão, não tem caminhos errados. Amém? Não tem assinaturas de perca. Não tem. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Esse vídeo ficou um pouco grande, né, meus irmãos? Eu ainda até falei para Deus, Senhor, que esse vídeo venha a ser, né, mais curto, né? Porque eu estou com um pouco de dor, né, meus irmãos? Mas enquanto eu estou administrando aqui o que o Espírito Santo quer dizer, meus irmãos, para nós, Deus, Ele está aliviando a dor do meu nervo. Deus é maravilhoso ou não é, meus irmãos? Então segue a Jesus Cristo, creia em Jesus, confia na palavra do Senhor, que vai ter vitória na sua vida. Você não vai pegar caminhos errados, porque Deus te revela o caminho certo. Pode ser em sonho, pode ser no louvor, pode ser na hora que você está orando ali, você vai ver uma visão, vai ter uma visão, porque o Espírito Santo usa muito isso. Deus vai tocar no seu ser e você vai saber a direção certa a tomar. Pede direção a Deus. Todos aqueles que andou certo, meus irmãos, perseverando nos caminhos do Senhor, receberam bênção, receberam livramento, receberam a salvação eterna. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.